Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Antônio, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Rogai-nos no combate. bom dia a todos. Acolhendo com muita alegria a imprensa daqui de Jequié, e que cobre toda a nossa região, que coincide com a nossa diocese. Júnior Mascote, da 95 FM, São José Andrade, da Jequié FM, Del Santos, da Jequié FM, Antônio Júnior, da 93 FM, Cristiano Souza, da Vida Nova FM. Acolhei a vocês agradecendo, porque a Igreja Católica sempre teve da parte de vocês uma colaboração generosa. A gente agradece muito, porque a imprensa de Jequié sempre nos ajudou muito. E a primeira palavra dirigida a vocês como gratidão de todo, aqui representando toda a nossa diocese, todas as nossas paróquias e comunidades e todos os padres. Muito obrigado pela presença da nossa querida imprensa. Acolhendo ao Padre Tiago, que está como presidente desta comissão que estabelecemos para executar esse projeto, este plano para a nossa diocese durante esse período. É interessante a gente notar o título que é dado a este plano, porque muitas vezes as pessoas podem antecipar dizendo a igreja já vai abrir imediatamente. Não. A gente está fazendo e vai fazer um processo que vai ser explicado hoje como vai acontecer. Só que um processo planejado. Aprendemos durante todo esse período a viver esta realidade, a entender esta realidade que surpreendeu a todos. Todos, cada um e todas as instituições da sociedade, tivemos que cada um conviver com esta realidade. E agora nos sentimos mais preparados como agir, como continuar a nossa missão diante desta realidade, desse cenário que se coloca. Infelizmente está coincidindo com o agravamento do quadro na nossa região, cidades pequenas, tenho recebido informações de nossas paróquias e também aqui de Jequié. Mas esse cenário não está indiferente à ação que a gente está se propondo. Por isso a gente vai colocar e enfatizar muito bem que este plano que foi elaborado com muita reflexão, com muito estudo, este plano é fruto de duas coisas importantes para a gente. Primeiro, da escuta de Deus, através da sua palavra, e reavivar no nosso coração a consciência da nossa missão. O Senhor nos envia ao mundo para evangelizar. E esta missão não para. Ela vai adquirindo uma maneira de fazer a cada época. Mas continua e sempre continuará na história até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a escuta de Deus que nos convida a cumprir a missão que Ele nos deu como igreja. E a segunda atitude, para a gente muito cara também, é a escuta da ciência, daqueles que têm a responsabilidade como autoridades sanitárias e daqueles que se dedicam à pesquisa para entender todo esse quadro da epidemia e, a partir deste entendimento, a gente pode traçar com mais segurança os passos que devemos percorrer. Quero agradecer desde já a equipe que foi responsável pela elaboração desse projeto. Primeiro montamos a equipe para estudo, depois essa equipe apresentou o material ao nosso colégio de consultores, aprovando este plano, e agora a gente faz a publicação do nosso plano diocesano
para as ações eclesiais no contexto da pandemia da Covid-19. Então, o título já diz muita coisa para a gente. É uma forma da gente entender a situação e da gente cumprir a nossa missão com responsabilidade no cuidado da vida. E logo que a gente aprovou este plano, montamos também uma comissão que está sob a presidência de Padre Tiago, e esta comissão tem por objetivo aplicar esse plano na nossa diocese. Então, desde já, quero convidar a todos, neste tempo, a rezar. Aqui a nossa oração de solidariedade às famílias de mais de 100 mil vítimas, né? Quando a gente escuta no rádio ou ver na televisão, nas mídias sociais, algo assim, a gente não se toca tanto, mas de repente... Se o perfil epidemiológico de uma cidade nos garante que seja oportuno o retorno das atividades eclesiais, isso pode acontecer em uma cidade, mas pode não acontecer em outra. Por quê? Porque são perfis epidemiológicos diferentes. Olhando hoje, a cidade de Jiquia, hoje, nessa segunda-feira, não é um tempo ainda favorável para o regresso hoje, nessa data. Talvez seja em uma outra cidade. É o perfil epidemiológico daquele município que vai nos indicar a possibilidade de retorno. E isso nós temos acesso através da análise técnica e também desse membro que compõe a nossa comissão. O plano, e é redundante, mas é necessário dizer, o plano possui 4 fases de planejamento, 3 tipos diversos de planejamento. Nós nos valemos também dos saberes das outras ciências. O primeiro planejamento é o planejamento estratégico, é um planejamento mais amplo. Depois nós temos o planejamento tático e o planejamento operacional. No planejamento estratégico, nós chamamos ele de primeira etapa. Esses são 3 planejamentos em 2 grandes etapas. A primeira etapa é formativa. Para que a gente volte, a gente precisa compreender o processo. E todos os que estão envolvidos nele precisam ser formados para esse novo mundo e para esse novo estilo de vida que reivindica, né, essa necessidade de ser instaurado. Então, a primeira etapa é formativa. A primeira etapa do plano é puramente formativa. Nessa formação, nós temos 5 momentos distintos, 5 fases que nós chamamos no plano. A primeira fase acontece amanhã e quarta-feira. A primeira fase é a fase de formação com os clérigos, ou seja, com os padres e diáconos. Nós estaremos na terça e na quarta-feira reunidos, inclusive a própria comissão, com a condução também e o apoio restrito do nosso administrador e do Colégio dos Consultores, nos orientou, inclusive, que a própria formação para o clero seja dividida até para obedecer aos critérios de distanciamento. Nós somos quase 60 padres na diocese. Então, achamos por bem dividir em 2 momentos, para que a gente não tivesse aglomeração, enfim, para que a gente conseguisse conter mais a ação. Esse é o primeiro momento, o momento de formar os padres para conhecer o plano juntos, estudar. Segunda fase, o segundo momento desse planejamento estratégico, desse momento formativo, nós padres vamos voltar para as paróquias, compor, junto com os nossos conselhos, que são as instâncias na paróquia que deliberam, né? Embora sejam consultivos os conselhos, mas nós padres o tornamos deliberativo. Então a gente volta para a paróquia e diz, olha, vamos montar aqui uma equipe que vai ajudar a implementar esse plano na paróquia. Porque dessa equipe, claro, devem fazer parte pessoas que não estão no grupo de risco, por assim dizer, não é? Então, montamos essa equipe que vai gerir, é a segunda fase. Terceira fase do primeiro momento formativo é quando a gente vai montar equipes específicas. Nós nos preocupamos especificamente com 4 tipos, né, de modalidades de serviços e ministérios nas nossas comunidades. O primeiro, a equipe de comunicação. A gente vai oferecer uma formação para comunicação para todos os que trabalham nas pastorais da comunicação nas nossas paróquias. Depois, um momento de formação para as equipes de liturgia. Liturgia, para quem está nos acompanhando e talvez não compreenda esse universo da igreja, liturgia é aquela equipe que prepara as missas e os outros sacramentos. Então, essa equipe também vai ser formada. Um terceiro momento será, um terceiro grupo é a questão da acolhida. Essa equipe é crucial para nós.
Porque a equipe de acolhida é quem vai estar nas portas dos templos para direcionar onde a pessoa vai sentar, quais são os cuidados para manter o distanciamento, o uso do álcool gel, o uso obrigatório da máscara. Esse é um outro grupo muito importante. E o último grupo é o grupo que também nos preocupamos com a higienização dos templos, para fazer limpeza e desinfecção. Então, essas pessoas que também cuidam disso, também terão uma formação específica para essa realidade. Todas essas formações são através desse universo virtual, para garantir o distanciamento. Chegamos, então, à quarta fase. A quarta fase é o momento em que as paróquias vão ter um tempo para quê? Para adquirirem recursos e insumos e adaptarem os seus espaços para esse momento. Ou seja, aquela paróquia vai precisar orientar e marcar os bancos, sinalizar as portas. Uma é para entrar, a outra é para sair. O álcool gel nós vamos posicionar ali, os assentos vão estar demarcados dessa maneira e dessa. Isso vai garantir as normas sanitárias que nos são propostas. E a quinta fase, a última fase, é a fase em que as paróquias, cumprindo todas as cidades, aliás, cumprindo todas essas fases, elas vão dizer, olha, cumprimos todas elas e nós estamos prontos para o regresso. Bom, aí entra mais uma vez a comissão que está gerindo esse plano. Nós temos acesso aos perfis epidemiológicos e aí vamos autorizar e dizer, olha, a cidade tal já está apta para entrar agora no segundo momento, que é o momento realmente de retomar as ações eclesiais. Esse parecer é técnico, não depende da paróquia, do conselho ou do padre dizer, olha, nós agora queremos voltar, porque querer todo mundo já quer, desde agora, como estamos ansiosos por esse momento, não é? Essa foi a primeira etapa formativa. Entramos no segundo momento, que é a etapa, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento tático, e aqui nós temos uma especificidade, é o planejamento que está estruturado em 3 fases. E aqui a gente conclui, já delineou o plano em linhas gerais. São 3 grandes fases. Essas fases dizem respeito a um certo escalonamento, ou seja, a definir quais são as ações que voltam naquele dado momento. Esse é chamado planejamento tático. Nesse planejamento tático, como disse, são 3 fases. A primeira fase diz respeito ao quê? A primeira fase, segunda e terceira. Primeiro, quando é que a cidade vai entrar na primeira fase? A cidade entra quando o número de casos estiver estável por 1 mês. Quando aquela cidade apresenta número de novos casos do coronavírus em estabilidade por 1 mês, pronto, a primeira fase foi cumprida. É hora de celebrar. O aval pela equipe técnica foi dado. Estabilidade em 1 mês naquela cidade. Nessa fase primeira, nesse tempo de estabilidade, o que é permitido? São permitidas as missas tanto aos domingos quanto aos dias de semana. Nas missas dominicais, nessa primeira fase, são permitidas as missas com 20% da capacidade daquelas igrejas. Um exemplo, vou utilizar minha própria paróquia, já fiz até os cálculos. Lá nós cabemos, né, comporta 300 pessoas. Então, desses 20%, equivalem a 60 pessoas. Então, naquele domingo, 60 pessoas poderão participar daquela Eucaristia. Aos dias de semana, 10% desse número poderão participar ao longo dos dias de semana. Orientamos que as missas dominicais não estejam abertas às pessoas chamadas do grupo de risco. Delas fazem parte as pessoas maiores de 60 anos, os menores de 10 anos e as pessoas que possuem comorbidades, né? Algumas doenças prévias, sobretudo diabetes, hipertensão, problemas do coração, entre outros. Nessa fase, as Eucaristias dominicais e semanais estão permitidas e estão permitidas também as confissões e direções espirituais com restrições, mantendo o distanciamento entre o padre e o penitente. Por exemplo, os confessionários já não são mais orientados nesse tempo, por quê? Porque permite um contato maior, então uma sala mais ampla, todos esses critérios. E a unção dos enfermos é permitida às pessoas que estão em perigo de morte nesse momento. Vejam, existe uma gradualidade no plano. A gente não volta de uma hora para outra, como o padre falou. Tudo aos poucos. Bom, chegamos, essa é a primeira fase. Os outros sacramentos todos nessa fase não são orientados, não estão permitidos. Entramos então na segunda fase do planejamento tático. A segunda fase é marcada por qual critério? Essa cidade que na primeira fase teve estabilidade de número de novos casos por 1 mês, nessa segunda fase, esse número tem que estar em queda por 1 mês. Primeiro, fase, estabilidade. Segunda fase, queda. Queda por 1 mês. Caindo por 1 mês, pronto, entramos na segunda fase. Nessa segunda fase, as Eucaristias dominicais, as missas do domingo e da semana, o mesmo critério, 20% para os domingos, uma alteração na Eucaristia durante a semana, aí o efetivo passa a ser de 20
de fiéis. Novamente, endosso, pelo menos uma missa ao longo da semana deverá ser oferecida para as pessoas do grupo de risco, ou seja, os maiores de 60 anos, que, de uma maneira muito geral, nos parecem ser as pessoas mais ávidas pela Eucaristia, porque muitas delas também são as pessoas de comunhão diária, né, que tinham aquele hábito e a piedade, a devoção eucarística. Bom, nessa segunda fase, são permitidos os outros sacramentos todos. O batismo vai ser permitido, a crisma, a confissão e direção espiritual, a unção dos enfermos, o matrimônio, tudo isso será permitido com restrições. Um exemplo, batismo e matrimônio, para quem? Para as pessoas que já fizeram os encontros de preparação, porque as ações pastorais ainda não regressaram. Em linhas gerais, é isso. Então, na primeira e na segunda fase, as visitas às igrejas são permitidas, como a adoração ao Santíssimo às quintas-feiras. As igrejas estarão abertas para a oração, para a adoração, para esse contato com o sagrado. Chegamos na terceira fase. A terceira fase, se a primeira é estabilidade, se a segunda é queda por um mês, a terceira fase é queda por 3 meses consecutivos. Vejam, nós estamos... Esse plano não é um plano de curto prazo, é um plano de curto, porque começa hoje, ontem, é um plano de médio e um plano de longo prazo. Porque nós sabemos que a pandemia não vai acabar em 1 mês, em 2 meses ou até o Natal. Então nós estamos com essa visão de futuro, para não ter que ficar endossando o plano toda hora, o Padre Roberto fazendo decretos. Tudo isso vai, claro, também com o aval do ordinário que chegará, não é? Bom, é a terceira fase, em linhas gerais, tudo vai ser permitido, com restrições e também as ações pastorais. Os grupos, movimentos voltam também, mas com efetivo reduzido. Se um grupo tem 10 pessoas, aquele grupo pode voltar a se reunir com 5 pessoas, mantendo todas as regras de distanciamento. Para concluir, uma dúvida que todo mundo tem acerca das missas, sobretudo. Como nós vamos estabelecer um critério, quem é que poderá participar? Se o número de pessoas nas missas é de 20%, e de 10% ao longo da semana, respectivas fases. Esqueci de dizer que na terceira fase o número passa para 30% do efetivo. Bem, nós estamos indicando que as paróquias criem possibilidade de agendamento prévio. Então as pessoas vão ligar para as secretarias paroquiais, ou vão ser oferecidos números, ou criar uma equipe. Cada paróquia, cada cidade tem autonomia para isso, para dizer, olha, nós temos na missa de domingo tais horários, inclusive a possibilidade de que mais missas sejam oferecidas para contemplar mais pessoas, sabe? Então as pessoas vão marcar antes. Olha, eu gostaria de participar da missa em tal horário. Ótimo, pronto, já foi agendado e as pessoas vão participando. Nos pareceu ser a forma mais oportuna de fazer com que as pessoas tenham acesso à Eucaristia e acesso aos sacramentos. Inclusive também nos inspiramos em todos os planos das nossas dioceses vizinhas e de outras dioceses e arquidioceses que também apresentam a realidade do agendamento. De maneira nenhuma, nós queremos deixar transparecer que esse agendamento prévio pode ser excludente ou pode fazer com que haja privilégios de uns em detrimento de outros, mas nos pareceu ser a forma mais acertada, mais oportuna. Haverá rodízio de pessoas para que todos tenham acesso à Eucaristia, para que todos possam participar deste momento. E, inclusive, o grupo de risco também pode celebrar ao meio da semana. Catequeses, grupos, movimentos, isso com o tempo a gente vai apresentando a vocês pelo próprio plano muito mais adiante. O convite agora é a viver do essencial. O plano diz isso. Viver do que é estritamente essencial, permanece para sempre o cuidado com a vida, em primeiro lugar agora e para todo sempre. É Nosso Senhor quem pede, não é? Vida em abundância. Ficam as palavras bom senso e cautela, para que a gente consiga compreender esse plano e fazê-lo acontecer de maneira prudente, sensata e com a graça de Deus. Obrigado, Padre Tiago. Então, como vocês perceberam, a Igreja Católica ela é criteriosa porque a defesa da vida para a gente está em primeiro lugar. Porque nós somos discípulos e discípulas daquele que disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Há decretos municipais que já estabeleciam a abertura dos templos, mas eu quero deixar claro para toda a diocese que vamos respeitar sempre a autoridade local. Por exemplo, quando fecha, mas quando for abrir, a autoridade vai abrir a igreja agora, a gente tem os nossos critérios para decidir se é oportuno ou não essa abertura. Por isso que é bom tentar ver que a igreja, ao mesmo tempo que obedece à autoridade local,
mas, ao mesmo tempo, também ela está atenta se aquela decisão tem um respaldo científico ou não. Então, a prefeitura local baixou um decreto, fechando, a gente vai fechar. Isso a gente não discute. Mas baixou um decreto, está liberado ou abriu a porcentagem, a comissão vai analisar em cima da investigação, dos critérios científicos e da orientação daqueles que entendem possam nos dar. Então, essa é a preocupação que a Igreja Católica tem. Por isso é bom que em alguns momentos se descole, né? Isto aí, para entender que a nossa preocupação é outra. Desde já, gostaria de agradecer a todos que têm se esforçado nesse período. Não está sendo fácil para ninguém. Não é fácil para o fiel que não pode ir à igreja, não é fácil para o padre também que não tem contato com o seu fiel, a não ser por meios eletrônicos, da mídia social ou outros, mas a gente tem que viver esse momento difícil mostrando o melhor que a gente tem. Aquela parte mais bela da humanidade, quando se preocupa com a vida do outro, quando protege os mais fracos e indefesos. Então, a gente abre as perguntas, né? Se alguém da imprensa quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, os senhores vão receber o plano, né? Já chegou aí impresso, mas também vamos mandar também para vocês pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Já está inclusive na mitra diocesana, não é? O plano. Acesso a todo o povo, né? Uhum. Inclusive eu li, muito cuidadoso, muito bem elaborado. Vocês podem falar um pouco mais alto. Ah, tá. Tá, sai, até aqui não. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. Feliz por estar aqui. O profissional e a... Sou Souza Andrade, da GQFM, blog GQ Região. Conheci o trabalho que a comissão gestora fez, muito bem elaborado, muito cuidadoso, vocês estão de parabéns, é isso mesmo, temos que nos cercar de muito cuidado. Pergunto para você o seguinte, diante das atuais circunstâncias, teríamos na nossa regional algum município apto a retomar suas atividades, suas listas hoje? É preciso, antes de chegar a essa etapa, a gente percorrer aquela etapa preparatória que o padre Tiago colocou, que é o que? A formação do clero, que vai acontecer esta semana, e a formação das equipes que vão trabalhar lá na paróquia. A equipe de liturgia, que é responsável pelas celebrações, a equipe de pastoral da comunicação, porque a abertura não vai ser total, vai ser parcial, então tem que continuar esse trabalho através da internet para os outros fiéis, a equipe de para saber como, de que forma fazer a higienização do espaço. E também o tempo para que a paróquia adquire também, né, os instrumentos, né, álcool gel, faça o cálculo da quantidade de pessoas, quanto daria a marcação na igreja, né, do distanciamento. Então, toda essa primeira etapa precisa ser feita. Então, hoje, nenhuma paróquia vai começar já, a não ser que passe por essa etapa. Terminando esta etapa agora, que é por essas 2 semanas, né, a gente vai aí analisar cada situação. E aí, realmente, como você mesmo coloca, tem paróquias que hoje seria possível. E se tivesse essas etapas já prontas, já seria possível receber essa porcentagem. Mas a gente segura um pouco para fazer a preparação, e depois dessa preparação que a gente vai ver a possibilidade, qual é a paróquia que pode já receber os fiéis e a porcentagem, e qual é que não pode. E existe uma nota técnica também do Núcleo Regional de Saúde aqui de Jiquié, eles emitiram essa nota técnica, referendando um parâmetro de 50 casos. As cidades que possuem 50 casos ou valor ou número acima deles, eles indicam algumas restrições, inclusive o que chamam lockdown, não é? Em números inferiores a 50 casos, então é um perfil epidemiológico mais favorável. Mas claro, o número de casos sozinho não delimita, porque 50 casos em Jiquié é uma realidade, 50 casos em Aiquara é outra,
não é? Então, se leve em conta também incidência, a prevalência, entre outros dados que são próprios da epidemiologia. Mas hoje, se olhássemos hoje, segunda-feira, dia 17, algumas cidades sim poderiam retomar. Mas todo esse processo precisa ser feito antes. A Nordina se enquadraria nesse processo? Sim. Das cidades da diocese é que reúne menos casos, né? Bom dia a todos. Bom dia. Também estar aqui há muito tempo, né? Léo Santos, repórter da GQFM. Eu tenho acompanhado os planos que têm sido criados para o enfrentamento, a abertura de templos religiosos, academias e tudo mais. E surgiu um questionamento em rede nacional. Um profissional da área de saúde ele falou assim: suponhamos que o seu estabelecimento seja reaberto para atender os seus clientes, uma academia. Se um se contaminar, ou quem sabe um profissional ou um participante, um cliente, qual é o protocolo que vai ser utilizado? Fecha tudo, retorna a estaca zero, ou faz teste todo mundo e segue em frente? O que faria? Baseado nessa pergunta, eu dei uma olhada aqui rapidamente e não vi esse tópico. Se um se contaminar dentro de uma paróquia, qual é o plano a ser feito? Volta a estaca zero? Como é que deveria ser feito com isso? Obrigado. Vou começar, o Padre Tiago pode completar, porque ele também é da área de saúde, né? Então isso ajuda muito a entender. Eu acho muito difícil a pessoa saber onde foi contaminada, até pelo tempo que é colocado como tempo que se pode identificar essa contaminação. Então eu acho que é uma pergunta que traria um problema, porque o que a gente pode fazer é mostrar, aqui nós temos um documento de 148 artigos, né? 148. Sim. Todo o cuidado que a gente está tomando. Lá dentro das igrejas, a gente vai ser bastante firme nesse cuidado de distanciamento, de tudo que a gente vai tomar. Então, a preocupação vai ser tomada e a responsabilidade nossa vai ser cumprida naquilo que a gente está propondo. Então, aqui está. Agora, se a pessoa for contaminada lá dentro, é difícil saber se acontecer. Eu acho muito difícil acontecer se seguir aquilo que a gente está orientando. Então, é difícil alguém provar realmente que foi contaminado dentro da igreja. Agora, o que pode acontecer é, se alguma paróquia não estiver cumprindo aquilo que está previsto no plano, aí já temos as nossas instâncias internas, tanto de fiscalização como de chamada de atenção. Entendeu? Não sei se você quer completar. Não, eu acho que eu não me coloquei muito bem. Não é ser contaminado, se a pessoa interpretar que foi dentro do templo, porque é fato. Eu falo isso por conhecimento próprio, eu fui contaminado. Não sei onde. Eu fui para minha residência. As minhas filhas e minha esposa tiveram. Lá, graças a Deus, foram sintomas bem leves, estamos curados, comprovados pela saúde, tudo mais, realizado o que fizemos. Mas é justamente isso. A pessoa que vai para a paróquia, ela vai para outras atividades. Entende? Aí, se ela é uma assintomática, ela contaminou. Essa é uma doença muito dinâmica, a gente não tem ainda uma doença, não sabe mensurar isso. Então, assim, aqui, por exemplo, pode ter alguém que teve quer em Deus que não, Deus é mais. Mas assim, a gente não tem não sabe mensurar isso. Então, assim, ela veio de lá, mesmo com os protocolos, como eu fazia na minha casa, eu entro pelo beco da minha residência e tal, não tenho contato, deixava para fora e tal. Aconteceu. Eu acho que é uma coisa que a gente se debruçar em pensar no que a gente não consegue ver. Depois da curva. Eu acho que é isso que eu... E justamente por isso essa preocupação nossa de não ter pressa. Entendeu? A gente tem que pensar esse plano no conjunto a curto e a longo prazo. Entendeu? Por isso a gente não vai ter essa pressa toda. A gente vai ter o máximo de cuidado. A gente usar uma linguagem religiosa, a gente vai pecar por excesso de cuidado. Talvez a gente vai ser criticado no futuro que não precisava disso tudo. Paciência. Mas tudo aquilo que está sendo orientado por pessoas sérias, né, que está estudando o quadro, a gente vai fazer com muito cuidado. Por isso ainda, como o Padre Tiago falou, não temos datas ainda previstas, principalmente Jequié, né, a situação que Jequié está em algumas cidades também na nossa diocese,
mas todo cuidado, mas a gente vai, volto a dizer, a gente vai pecar por excesso de cuidado. Agora, a previsão, pelo menos ainda é discutida, né? A previsão do fim da pandemia é quando acontecer mais seguro a vacina, né? E estiver acesso à população. Provavelmente lá para o início do ano que vem ou meado do ano que vem, não sei como. Vamos colocar essa média aí folgada. Enquanto isso não acontece, a gente precisa conviver com essa realidade. Porque eu queria chamar até a atenção do título, né? Que o título já diz Plano Diocesano para as Ações Eclesiais no contexto da pandemia. Então, nesse contexto da pandemia, como é que a gente vai agir? E essa ação vai sendo limitada na medida de que o quadro vai se alterando, ou para pior ou para menor. Mas que o risco sempre vai ter, isso a gente não tem dúvida. O que a gente não pode é deixar de ser bastante zeloso nos cuidados e nas prevenções. Então, se você vê assim, alguns estabelecimentos comerciais de Jequié, eu tenho visto, têm cumprido todas as normas, mas o povo não está cumprindo. A fila de banco que coloca a medição, tem gente que não está cumprindo. Na igreja vai ser diferente. A entrada vai ser controlada e o fiel tem a obediência da fé. E se ele não obedecer, paciência. Então ele já não vai entrar na lista próxima. Por exemplo, uma coisa simples. O fiel acha que essa questão de pandemia, tem gente que tem teoria para tudo, né? Não existe tal e não se cuida. Ao saber que esse fiel está fazendo essa atitude, ele vai ser uma pessoa que vai ser orientada a deixar passar a pandemia para ele retornar à atividade. Porque a gente tem que ter cuidado muito com as pessoas que estão lá. Então, a gente vai pecar por excesso de cuidado, mas essa preocupação a gente está tendo. Justamente por isso esse plano, né? O número 141 do plano, ele prevê também, endossando o que o padre colocou e respondendo também a Del, ele prevê que toda e qualquer alteração no perfil epidemiológico daquela cidade ou alguma outra variável que aconteça, a comissão gestora, em análise técnica, junto, claro, ao administrador, ela pode suspender as atividades naquela comunidade, não é? Ou limitar alguma atividade, restringir alguma atividade, ou mesmo suspendê-la, não é? Então, tudo isso é passível dessa análise para a continuidade ou mesmo para a supressão daquele momento, né, que se vive. E essa realidade mesmo da transmissão coletiva, da transmissão comunitária, né? Como nós estamos na transmissão comunitária, então a gente não tem muito como prever qual foi o local de infecção, mas exige esse autocuidado, É essa realidade do autocuidado mesmo. O próprio plano orienta, olha, o fiel que estiver ou se sentir doente, não deve participar daquela ação, não deve participar daquela... Eu estava até agendado para aquele domingo, mas estou gripado. Então, cabe a você, fiel, não expor os outros irmãos, até que se prove o contrário. Toda síndrome gripal é coronavírus. Até que se prove o contrário. Então, fique em casa. Os comunicantes seus também fiquem isolados e outras pessoas também. Então, isso passa muito pelo autocuidado, né? Por um olhar para si mesmo, né? Mais do que impositivo, mas um olhar sobre si mesmo. Olha, eu posso fazer uma pergunta para o pessoal aqui? A Cássia Batista perguntou qual medida feita com os párocos do grupo de risco ou que talvez venha a ter o Covid. Interessante. Os padres? Sim. Só complementando essa pergunta, que eu ia fazer bem em cima dessa pergunta dela. Se, no caso, algum padre vier a contrair, né, o vírus, de repente, terá um outro padre para substituí-lo, ou essa paróquia, ela deverá se manter fechada até o seu retorno? Olha, se for possível um padre para substituir, a gente vai tentar providenciar, porque é nossa responsabilidade, eu falo nossa, no lugar que eu estou, do ordinário, né? Tanto minha como do bispo, que chegar é prover todas as comunidades de sacerdotes. Não sendo possível, não vai ter. Então, assim como aquela que é aplicada ao fiel, é aplicada ao padre. O padre tem algum sintoma de uma gripe, então naquele dia ele não vai. É melhor ficar em casa e dizer para o fiel, não é possível, e hoje até que se tenha uma segurança. Agora, em caso extremo, não tendo como substituir, é melhor
fechar ou pedir um leigo que possa fazer, no período que estiver aberto, fazer uma celebração da palavra, coisa parecida. Mas ao padre esse cuidado. E aí, acrescentando que a nossa Cássia está perguntando, há esse cuidado sim com o padre, né? A gente tem, já até fazer uma relação dos padres, se tem, que estaria na zona de risco, né? Que tem algum problema de saúde a mais, a questão da idade também. Então esse cuidado todo a gente está tendo com o sacerdote. Agora, só que a missão nossa sempre vai ser um risco. Evangelizar e correr risco, né? Evangelizar Mas e correr o cuidado risco. a diocese está tendo e vai continuar tendo. Inclusive, é bom que as pessoas que estão nos acompanhando, que os fiéis leigos também tenham essa compreensão com os padres que estão no grupo de risco, né? Então, não podem, pela comunidade, não devem, pela comunidade, ser cobrados da mesma maneira que cobram de mim, por exemplo. Eu tenho 36 anos, não tenho 60, ainda não tenho, né, nenhuma comorbidade, pelo menos conhecida, não é? Então, claro que eu posso me doar mais do que um outro sacerdote que já tem 60 anos, que de repente já é hipertenso. Então, a própria comunidade também é convidada a entender que se estamos no tempo do essencial, para aquela paróquia mais essencial ainda, né? Se o Padre Valdomiro estivesse conosco aqui, ele está internado, em Conquista, tratando-se. Se ele estivesse aqui, ele estava em casa, trancado, né? E esse cuidado com o padre é tão evidente para a gente que na comissão temos um padre que é chamado assessoria junto ao cuidado com os clérigos. É um padre que cuida dos outros padres também. Então ele vai estar atento, esse padre vai estar atento à situação da saúde de cada sacerdote na nossa diocese. Bem, a gente quer agradecer. O plano vai se tornando claro com o tempo, né? Porque no início realmente é muita coisa, é denso. O que a gente gostaria de anunciar a todos é que a diocese tem um plano. Hoje se sente mais segura para ir executando este plano aos poucos. Que a nossa preocupação é cumprir a nossa missão que o Senhor nos confiou, que é anunciar o Evangelho e tornar Cristo presente através dos sacramentos, mas fazê-lo na condição do momento. Há momentos em que o Senhor nos coloca certas situações que a gente tem que parar e esperar. Há momentos que a gente tem que avançar. Então, esse cuidado que a nossa Igreja Católica tem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que tenha, que alguém lê o plano, olha, eu tenho essa sugestão, eu tenho essa dúvida, pode entrar em contato tanto com a nossa equipe diocesana de comunicação, como a nossa equipe paroquial também de comunicação, ou os padres que esta semana vão estar em formação. Então está aberto a crítica, as sugestões, mas desde que leia primeiro o plano, né? Porque a notícia que se espalha, a Igreja Católica está abrindo, não. A Igreja começou um processo de aplicação de um plano de convivência com o Covid-19. Então, eu quero agradecer a presença da imprensa aqui, mais uma vez, colocar-se à disposição de todos. Este plano, com toda certeza, será acolhido pelo ordinário que virá, pelo bispo, quando ele chegar, porque a nossa diocese funciona de forma diferente, né? A igreja, não há um rompimento de um para o outro, há uma continuidade, né? Há um processo de continuidade. Então, com toda certeza, quando chegar o bispo, ele vai ver que a nossa diocese tem maturidade para dizer, olha, nós pensamos nisso, aqui está o nosso plano. E ele, com toda certeza, como todos os bispos, em defesa da vida, vai nos apoiar e estamos aqui para ajudá-lo. Então, desde já, muito obrigado a todos e que a Virgem Maria nos acompanhe a todos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus.